Fala galera, eu por aqui com mais um episódio do Eu Por Aqui Podcast e estamos aqui hoje com Luiz Antônio, na cidade de Barcelona, na Espanha. Estou aqui na casa de meus amigos, Clara e Gabriel, que está aqui atrás ajudando a gente nas gravações e vão participar também, fazer algumas perguntinhas aqui para o nosso amigo. A gente está com o Luiz Antônio aqui hoje, que fez engenharia mecânica na UFBA e durante sua graduação participou de um projeto científico na área de mecânica de precisão na Alemanha. Depois fez um mestrado na UFBA e uma parte na Alemanha, enquanto era professor e engenheiro de produto no Senai Cimatec, lá de Salvador. Hoje ele tem 36 anos, fazendo seu último ano de doutorado na Universidade Politécnica da Catalunha e ele não pode faltar um dia de academia sequer e sem sair da sua rotina. Seja muito bem-vindo, amigo. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar com você aqui e vamos bater esse papo. E é isso aí. Eu aproveito e peço para vocês, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube, se inscrevam lá no canal, ativem as notificações lá, o sininho, para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E eu espero que vocês curtam muito. Hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre como é a vida aqui na Espanha. Ele teve também uma larga experiência na Alemanha. Bora ver aí como é que esse cara fala alemão, fala espanhol, fala inglês. O cara é uma máquina. Vamos tentar entender um pouquinho mais como foi toda essa formação dele e tentar trazer um pouco para vocês como é que ele pode estar ajudando, talvez o seu perfil seja parecido com o perfil dele, e a gente pode estar sempre pegando alguma coisinha ali e tomando como referência. Então fica ligado nesse papo. Então, a ideia de hoje é a gente realmente entender um pouco como foi o processo para ti, já que a gente pode dividir aqui em três etapas. Você deu aula no Cimatec, é formado na UFBA, teve sua experiência na Alemanha e teve experiência na Espanha. Então, eu vou tentar vir de trás para frente. Vamos vir agora do presente. Eu queria entender um pouco como tu aprendeu espanhol e se é realmente. Porque todo brasileiro fala assim: ah, espanhol todo mundo sabe um pouquinho. É realmente assim ou quando chega aqui é mais difícil? Olha, a minha experiência com espanhol, ela começou lá atrás. Em 2015 eu tive um contato breve com a língua, 8 meses, e por hobby, sempre gostei de estudar línguas, idiomas como uma coisa paralela às minhas atividades normais no mundo da engenharia. Perfeito. E, e isso ficou um pouco como que esquecido, né? Eu estudei na época, depois fui para a Alemanha, e obviamente o alemão na época era a prioridade, né? Sim. Eh, e quando cheguei aqui na Espanha, você tem aquele primeiro contato, de fato é uma língua para nós brasileiros que é mais familiar, né? Então, a parte de compreensão ela vem muito rápido, com pouco tempo, 15 dias, um mês, já tinha uma compreensão razoavelmente boa do que as pessoas falavam, mas a comunicação ela demora um pouco mais, né? Se você for pegar as 4 habilidades da língua, falar é a última habilidade que você vai ganhar desenvoltura, né? Então, minha experiência, diferente do alemão e do inglês, minha experiência com o espanhol foi um pouco mais intuitiva. Eu não estudei a língua, vamos colocar de uma maneira formal, né? Então Sim. foi uma coisa, fiz um curso breve quando a gente matriculou na universidade. A universidade, ela, como uma promoção, ela deu direito a gente comprar um curso online muito baratinho, acho que não me lembro dos valores, mas algo em torno de 50 euros um semestre. E esse curso me serviu para ajudar na parte da escrita, né, que é uma coisa que você precisa praticar um pouco mais, de uma maneira mais tradicional, vamos colocar Sim. dessa maneira. A parte de fala e audição foi dia a dia, me expondo à língua, né, o efeito da imersão nesse aspecto, ele ajuda muito, é a melhor maneira de se aprender uma língua na Com minha ma certeza. na minha visão de fato, você se expor à língua. E com o espanhol foi um pouco isso, é uma língua que é importantíssima para quem vive na Espanha falar, porque o inglês aqui ele não é tão popular como em outros países da Europa, na Alemanha, por exemplo, na Holanda também se fala muito bem inglês. Então, para o dia a dia na Espanha, é importante que você saiba se comunicar, não precisa ser perfeito. Na minha concepção, falar uma língua estrangeira, no primeiro momento, tem como principal objetivo estabelecer comunicação, e as pessoas, em geral, vão ser compreensivas, vão
reconhecer esse esforço que um estrangeiro está fazendo de estabelecer comunicação. Então, foi um pouco isso. A minha experiência com o espanhol foi uma experiência mais intuitiva. De fato, é uma língua que tem uma fonética que lembra a fonética do português. Para nós brasileiros é uma língua mais fácil de se aprender do que para eles aprender o português, porque a fonética do espanhol ela é mais simplificada do que a do português. Mas intuitivamente, dia a dia, e basicamente isso. Entendi. Agora fazendo um paralelo cultural um pouco, porque para mim, que eu moro na França, o que muitas pessoas dizem assim, que é um pouco difícil de se comunicar, não é nem só pela língua em si, mas pelas pessoas que são um pouco meio fechadas, para você ter esse primeiro contato e você ir tendo aquela prática diária. Então você sentiu que as pessoas aqui na Espanha são um pouco mais abertas assim para ter esse primeiro contato, você tenta o espanhol, aí erra, acerta, e aí ele vai ter aquele contato direto com você? Olha, Barcelona ela é uma cidade extremamente cosmopolita. Isso significa que você vai encontrar pessoas de todas as partes do mundo aqui, muitos sul-americanos que não são brasileiros, ou seja, também têm um espanhol como língua nativa. E o contato com essas pessoas, em geral, ele é muito mais direto, porque, de alguma maneira, eles reconhecem a realidade deles na nossa também, né? Eles são estrangeiros que vivem aqui. Com relação às pessoas daqui, naturalmente, você tem um pouco mais de... é, a, gen- a gente tem que trabalhar um pouco mais as Mas, sim. relações para que você possa, de fato, estabelecer uma conexão com eles. Não quero dizer que com isso que não seja possível, mas naturalmente, até pelo fato deles terem toda uma rotina, círculo de amigos, social, tudo já estabelecido, como acontece em qualquer lugar em que você chega, para você se incorporar às pessoas daquele lugar, você tem um tempo natural de amadurecimento, Sim, com certeza. de conexões, né? Sim. E já falando um pouco sobre o teu doutorado, tu podia me explicar mais por cima, assim, que eu acredito que seja uma coisa bem detalhada, qual é hoje tua tese, o que é que tu está defendendo, e se você já puder me explicar um pouco como foi esse processo seletivo, não sei como foi esse processo para ti, para conseguir esse doutorado aqui em Barcelona. Olha, muita gente me faz essa pergunta e eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de explicar o que eu faço, né? Mas, em linhas gerais, eu sou, como você trouxe aí na própria apresentação, eu Sim, sou engenheiro mecânico e eu fiz um mestrado na área de engenharia de estruturas e eu estou fazendo hoje precisamente um doutorado na área de análise estrutural. ok. Do ponto de vista prático, eu trabalho com a parte de mecânica computacional, simulações utilizando métodos numéricos, simulações de estruturas, né? Então, basicamente, tudo que é a parte de integridade estrutural, de estruturas em geral, e no meu caso específico, eu tive trabalhando com estruturas de veículos elétricos, então Legal. componentes de veículos elétricos. A gente faz análises estruturais desses componentes, né? Mais especificamente, do ponto de vista técnico, análise de fadiga, que está relacionado com aplicação de cargas cíclicas, né? Um veículo, ele, durante a vida útil dele, ele é submetido a muitas cargas cíclicas para desenvolver a função deles. Perfeito. Então, basicamente isso. E aí, como foi o processo para ti de, tipo assim, conseguir o doutorado em Barcelona? Olha, eu ainda em Salvador, estava bem estabelecido no Cimatec, mas eu já tinha em mente a possibilidade de fazer um doutorado no exterior, se fosse um doutorado na instituição de ponta, né? Então, nesse meio tempo surgiram algumas oportunidades que não se concretizaram para a Alemanha, na Universidade de Darmstadt, para uma outra universidade em Londres, o Imperial College de Londres.
E por uma questão de falta de incentivo governamental na época, eh, essas oportunidades não se concretizaram. Com relação ao doutorado na Espanha em específico, foi um caminho um pouco que eu poderia classificar como alternativo, porque na verdade foi uma vaga de emprego que eu tive acesso via LinkedIn, Via LinkedIn, ok. e eu fiz a aplicação para essa vaga e eu fui um dos candidatos selecionados. No nosso grupo, na época, foram 2 candidatos selecionados, uma menina daqui e eu. Eles me contrataram no centro de investigação aqui, de pesquisa aqui na Espanha, que é como se fosse um espelho do Cimatec, mas voltado para a parte de mecânica com métodos numéricos. Tá. Então, eu trabalho para eles e como um benefício do trabalho desenvolvido para eles, eles me dão a possibilidade de fazer o doutorado na Universidade Politécnica da Catalunha. Mas, de Entendi. fato, eu sou colaborador desde sempre. Ah, perfeito. Me explica um pouco assim com relação a nível de espanhol. Tu já ia vir para a universidade aqui, suas aulas são em espanhol ou elas são em inglês? Isso é uma coisa que aqui é consideravelmente diferente do Brasil. Eu cheguei a começar o doutorado na UFRJ, no Brasil, e lá a gente tem todo aquele ciclo de disciplinas, no primeiro ano que a gente faz disciplinas, e posteriormente você adentra um pouco mais de maneira concreta na pesquisa, né? Aqui, desde o dia 1, eu sempre trabalhei nos projetos e os resultados que foram sendo obtidos ao longo do tempo desses projetos, eles foram sendo utilizados para compor a minha pesquisa de doutorado. Então, de maneira prática, eu nunca entrei numa sala de aula para ter aula Ah, aqui no entendi, doutorado. entendi. Então, eu fui convidado para dar algumas poucas aulas para substituir colegas, né, Alguns colegas. de trabalho, mas E essas aulas foram em espanhol, por exemplo. não, as aulas foram em inglês. Foram em inglês, né? Foram em inglês. Uma coisa que é bastante interessante pontuar é que a comunicação aqui, para mim, no meu caso específico, ela é muito segmentada, do seguinte aspecto. Vida do dia a dia, a gente, em geral, se comunica em espanhol, Sim. mas quando a gente entra no ambiente de trabalho, na maioria das vezes é inglês, porque é um centro muito internacional e a gente acaba tendo contato com pessoas do mundo todo. Então, no meu trabalho, no ambiente de trabalho, é sempre em inglês. Tá, entendi. Reuniões e todos os pormenores sempre em inglês. Tá. Então, e essa primeira experiência, tipo assim, acadêmica sua na Espanha é realmente com o doutorado, não é isso? Sim, sim, Pronto. A nível cultural, eu queria entender assim, você é um cara, você é de Salvador, Salvador sim. mesmo. Como foi para ti se adaptar com relação à comida, ao dia a dia daqui? Se você cozinha ou se você come na rua, como é assim, comida e também com relação aos custos, assim, um pouco. Você acha que a qualidade de vida daqui a nível Europa, você teve a experiência da Alemanha, você teve a experiência da Espanha, mas assim, falando da Espanha especificamente, é uma qualidade de vida muito maior do que a do Brasil ou você acha assim que são equivalentes? Tá, vamos por partes. A parte de cultural, eu vejo a Espanha como um país culturalmente muito mais próximo do Brasil que a Alemanha. Sim, Eu não quero dizer com isso que a Espanha é melhor do que a Alemanha e nem o contrário, apenas sim, que existem claro. diferenças. Eh, Com relação à comida, em geral, eu faço minha própria comida. Não vejo custo de vida base aqui ser muito alto para o padrão de Europa, com exceção do custo de moradia. E realmente em Barcelona em minha opinião, muitas vezes desconexo com o nível de renda das pessoas aqui. Então,
basicamente isso, né? Qual foi? Você tinha. Eu perguntei um pouco sobre a cultura com relação à comida Hum. e perguntei justamente sobre Espanha e Alemanha, né? Então tá, Um você ponto respondeu. importante, novamente, Barcelona, ela assim, é uma cidade cosmopolita, é uma cidade de muitas opções. Uhum. Então, a gente tem toda uma atividade cultural em Barcelona que deixa nós brasileiros, de certa maneira, muito acolhidos. A gente se sente em casa, a gente tem festa brasileira, a gente tem restaurante Mas brasileiro. eu queria. eh, e surpreendentemente, com uma variedade de opções maior do que eu poderia imaginar antes de sair do Brasil. Sim, Então, aqui a gente tem no mínimo 3 restaurantes brasileiros, mercados brasileiros para 3 ver. restaurantes brasileiros em que a gente encontra comida brasileira genuína de qualidade. Obviamente que existem mais do que esses, mas a gente costuma frequentar 3, sabe, Sim, que são da nossa preferência. Supermercado de comida brasileira, a Gabriel, claro, que estão aqui também sim, assistindo, eles sempre fazem compras lá. E nesse aspecto existe uma microcomunidade brasileira em Barcelona que é muito ativa, muito mais do que eu imaginava. E isso, de alguma maneira, não deixa de ser um refúgio para a gente quando a gente quer sentir um pouco do Brasil, com quer estar em certeza, com contato certeza. com o Brasil, com a nossa A, realidade, né, a cultural. cultura. E aí eu te pergunto assim, por exemplo, na França, toda vez que alguém pergunta de coisa de culinária francesa, a gente vai falar dos vinhos, dos queijos de lá, do pão. E quando você fala de Espanha, o que é que te vem em mente primeiro? Olha, a Espanha, ela é muito conhecida pelo, assim, a paella, né, que Sim. isso é famoso mundialmente, embora a paella, em teoria, mais famosa da Espanha seja a valenciana, a gente tem em Barcelona. Aqui, toda a parte de tapas, né, que são basicamente petiscos, são muito, é muito tradicional também, então você tem restaurantes que se dedicam a isso, são taperias mesmo, você vai lá, você não vai pedir um seu prato à la carte, ou não vai no buffet fazer o seu prato. Você vai sentar lá para comer petiscos dos mais diversos, né? Então Sim, é um conceito um pouco diferente. A gente, talvez no Brasil a gente esteja acostumado com entradas assim, sabe? Você pede a entrada e depois você vai comer a sua comida, o seu prato principal. Aqui você vai lá experimentar um pouco de tudo e é o conceito, né, que eles propõem. O que mais eu poderia citar e a de vida comida? noturna aqui um pouco? Você Em, achou que as festas de Barcelona ou as festas espanholas são muito diferentes das festas brasileiras? Novamente, quando a gente fala de vida cultural, de festa, a gente Uhum. tem Barcelona, ela oferece quase que infinitas opções, né. Aham. Então você tem festa brasileira, você tem festa, eh, por Espanhola. exemplo, todas a maioria das boates que estão localizadas na orla são super internacionais, são festas que você Uhum. vai, encontrar gente do mundo inteiro. E você tem as festas que são mais de locais, pessoas daqui. Tem boates específicas que, se você for, você vai encontrar um público quase que na totalidade sendo espanhol, local, catalão. Então, é muito Tu viu de. alguma discrepância com relação à música, alguma coisa assim entre, pô, isso aqui eu nunca vou ver no Brasil? Seja de bom ou seja de ruim também. Em relação à As música, festas que você já foi aqui. não, basicamente as músicas, inclusive nas boates daqui, são música latina, né? Sim. Reggaeton e tudo que vai nessa linha. Eu não sou uma pessoa muito. Gosto de escutar, mas não é uma coisa que Você eu sai escuto com muita pra. Entendi. frequência, mas sim que basicamente é música latina. Se você quer Entendi. ouvir coisas que têm mais identidade com a nossa realidade, aí tem que ir para uma festa brasileira. Entendi, entendi. Então, beleza. Antes de você vir para o doutorado, tu já tinha falado um pouco que você deu aula no Cimatec Sim. de Salvador
E aí eu queria entender um pouco desse processo para ti, porque você fez UFBA, primeiramente, teve uma experiência prévia na Alemanha antes de ir para o Cimatec, ou foi o inverso? É, eu fui a primeira vez para a Alemanha e logo em seguida eu fui contratado como estagiário na Cimatec. Então é Entendi. um caminho, a gente pode fazer um apanhado geral, mas é um caminho um pouco mais longo, né? Na verdade, o período em que eu dei aula no Cimatec foram os meus últimos 4 anos lá, entendeu? Ah, entendi. Então me explica assim, ó. Tu foi para a UFBA, fez engenharia mecânica lá, Sim. e aí quando você me conte quando foi a primeira experiência que você teve com a Alemanha, por exemplo. Se foi durante a graduação ou pós a Foi graduação? graduação. Foi da Na graduação, né? verdade, E eu se comecei foi uma um, bolsa de estudo ou sim, se foi algo. na verdade, eu entrei no curso de engenharia mecânica, muito motivado pela Ciência Sem aquela, Fronteiras? não, 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 aquele sonho que garoto que quer estudar engenharia mecânica tem, que gosta de carro e tal. Eu era uma dessas pessoas que gostava de Sim, carro. E no final, minha carreira ela ganhou um sentido totalmente diferente, mas a motivação inicial foi essa. E aí, já eu diria que no terço final do meu curso, me apareceu a oportunidade, eu me engajei com iniciação científica e entrei num grupo de pesquisa que tinha um projeto de cooperação com a Universidade de Ilmenau, na Alemanha. ok. Ilmenau é uma cidadezinha pequena que fica a mais ou menos 300 quilômetros de Frankfurt, no centro da Alemanha. E, e esse projeto ele tinha previsto no orçamento recurso para mobilidade de Acadêmica, né? pesquisadores. E eu fui preparado pelo meu orientador à época. Durante 2 anos eu estudei alemão, 2 anos e meio no Brasil, para ir para Já lá. foi algo mais pensado, né? Foi O preparado, alemão, o assim. alemão foi a língua que eu mais estudei, né? Assim, tecnicamente falando. É porque o inglês eu estudei bastante também, mas fracionado em períodos diferentes. O alemão Distintos. não, o alemão foi mais condensado, né? Chegou a fazer algum curso Eu particular fiz, vinculado a alguma escola ou algum professor particular? eu fiz inicialmente no Goethe, Ok. lá em Salvador, fica ali na Vitória. E em seguida, quando eu estava mais perto de ir para a Alemanha, eu fiz um semestre com um professor particular, Fazer aquele intensivo ali. intensivo para gerar mais exposição, né? E aí eu fui para a Alemanha, fiquei um ano, fui para a Alemanha em 2011. Basicamente, nesse período, além da parte acadêmica, que eu fiz disciplinas na Alemanha, etc., eu estava envolvido com a parte de pesquisa do nosso projeto. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu levei para o Brasil dois principais assets, né, que foram as disciplinas que eu consegui eliminar no meu curso Mecânica. de mecânica. Foram 6 disciplinas que eu Sim. consegui aproveitar como optativas. E é, a minha pesquisa que acabou dando origem ao meu trabalho de conclusão de curso. E essa foi a história da minha primeira estadia. Eu cheguei na Alemanha em 2011 e fiquei até 2012. Nessa tua primeira estadia lá, que tu foi em 2011, você me falou que já se preparou bastante no alemão. Mas ao chegar lá, você sentiu uma grande dificuldade? Porque eu já tive alguns casos de alguns amigos que foram para a Alemanha e eles realmente eles falavam, tipo assim, velho, eu me preparei muito. Porque todo mundo diz que é muito difícil a língua. Mas quando eu cheguei lá, eu ainda senti muita dificuldade. Você chegou A a minha, ter essa. a Opa, minha, a minha experiência com o alemão, diferente do espanhol, que em pouco tempo já me soava familiar, e, enfim. Quando eu cheguei lá, eu tive esse impacto inicial, uhum, né, de você, pô, não adiantou nada tudo que eu estudei. O sim. alemão ele é uma língua que ele tem para nós que somos brasileiros, latinos, como é uma língua que tem uma raiz totalmente distinta do português, ele tem uma barreira inicial que é muito intimidadora. É o seguinte aspecto: você estuda durante muito tempo no início e você sente muito pouca evolução.
Então isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei na Alemanha, eh, os 3 primeiros meses, você sente um impacto muito grande, de: "Não, pô, não sei nada". Mas isso não é verdade. O que acontece é, o lastro que você cria no início, ele te ajuda e muito Lá na frente, né. a conseguir progredir na língua de maneira mais fluida. E eu consegui enxergar isso depois, principalmente na minha segunda estadia na Alemanha, porque eu tive contato com outros brasileiros que foram para lá sem estudar nada de alemão. Sim, E eles não conseguiram conheço aprender, vários. eles não É, conseguiram aprender a língua. A minha história com o alemão foi o seguinte: eu tive esse período de estudos de 2 anos e meio no Brasil, fui para a Alemanha, tive esses 3 primeiros meses que eu sofri muito. A partir daí eu já conseguia estabelecer comunicação básica, se virar. Ao final do do primeiro semestre, eu já tive que fazer provas em alemão, então tinha um nível de exposição muito grande, não só auditivo, mas, leitura, escrita também. E no final do primeiro ano eu já falava relativamente bem alemão, né. De fato é uma língua mais desafiadora para nós que somos, brasileiros, brasileiros, né. mas como tudo na vida, com persistência se aprende. Com certeza, com certeza. E aí mas Ah, pode falar. uma coisa com relação a línguas, uma coisa importante que é um conselho que eu gosto de dar às pessoas que estão se propõem a estudar e falar uma nova A língua, se expor a um é a exposição, né, ou seja, você existe uma coisa que é que é o assim, é o aspecto que mais conta a favor da aprendizagem da língua, é você se expor, a falar, ainda que você não fale perfeitamente. Você falar uma língua estrangeira perfeitamente é uma coisa que, em geral, requer anos. E muita gente tem o que é um sentimento natural, muita gente, e eu me incluo nisso, sente vergonha de cometer erros. Mas os erros são parte do processo de aprendizagem. Quando uma pessoa, de alguma maneira, ela se priva de falar e é um comportamento natural de defesa, né? Pô, não quero me envergonhar, enfim, não quero passar vergonha porque não estou falando corretamente. Isso é o que mais atrapalha o progresso na aprendizagem de uma língua. Então, a exposição é importante, você se propor a falar, ainda que não fale de maneira 100% correta, do ponto de vista gramatical. O que a gente tem que tentar trabalhar e ter sempre em mente é que o primeiro e talvez o principal objetivo é estabelecer comunicação. com certeza. E a partir daí falar com correção é um passo seguinte, que a depender do seu nível de exposição e tempo que você tenha em contato com a língua, você vai ou não desenvolver. Então, o conselho que eu mais importante no que diz respeito à aprendizagem de língua é se expor e tentar de alguma maneira deixar essa parte do, pô, eu não falo perfeito, eu vou cometer erros, como uma coisa secundária. Sim, Fale, ainda que não seja perfeito. É isso que que mais vai te ajudar a progredir. com certeza, com certeza. E 2 coisas que você falou que eu acho muito interessante. Primeiramente, porque você participou de um projeto científico, e é uma coisa que eu sempre tento passar para o pessoal, da importância daquele projetinho que a gente faz lá na faculdade, Sim, que pode te levar em lugares, assim, inimagináveis. Porque se eu pego um denominador comum de todas as pessoas que bateram papo comigo, eu acho que não teve ninguém que não fez um projeto em ação de iniciação científica. perfeito. Então é algo que eu, assim, eu acho que é importantíssimo para todo mundo que está na faculdade, mesmo que não seja a área específica que você vai trabalhar, mas você tem que tentar se expor. E é aí que eu falo da exposição. Sim, Não a exposição só de línguas, mas a sim, exposição dentro do curso que você está. Se você é um cara de elétrica, se expõe ao máximo que você puder. sim, Em química, ou até em qualquer outra área da vida. Eu acho que a nível de exposição, tudo que a gente quer aprender ou a gente almeja na perfeito. vida, a gente tem que se expor. E Sim. isso eu acho muito importante, você frisar isso até de forma de línguas, né? De fato, viver o que o curso tem para oferecer, isso é uma recomendação que eu sempre também, na época que dava aula, deixava para meus alunos.
de fato, experimentar as atividades extracurriculares, tentar identificar o que te gera interesse, o que Sim, te gera engajamento, o que não. Porque é um processo de descoberta. Quando eu entrei no meu curso, a minha motivação inicial era porque eu gostava de carro. Então, em algum momento da minha vida, eu achei que eu ia trabalhar com isso. Obviamente que a coisa ganhou pernas próprias no meio do caminho. Eu fui para a Alemanha trabalhar com mecânica de precisão, que não está diretamente diretamente. relacionado a isso. Mas, por outro lado, essa, digamos assim, essa esse turning point de abrir a cabeça para as oportunidades e experimentar Sim, o que o curso tem para oferecer, acabou me abrindo portas que eu jamais imaginaria que fossem abertas em minha vida. Então, assim, se eu tivesse mantido aquele olhar mais rígido, mais engessado do que eu projetava para mim sim, num médio e longo prazo, talvez a minha carreira tivesse tido um destino completamente diferente. Então, é importante para somente aluno de graduação que, de fato, possa se abrir às possibilidades e experimentar as coisas que todas as atividades, ou pelo menos parte delas, né, extracurriculares que os cursos oferecem. Então, eu acho super importante. sim. Então vamos lá. Você terminou o curso, então você estava na graduação, fez esse intercâmbio, ele te proporcionou a fazer o seu TCC, que foi Sim. algo ali que incrementou tudo e fechou. E daí para frente, a nível profissional e acadêmico, qual foi o próximo passo? E aí eu voltei da Alemanha, Tá, da minha primeira estadia, e já em seguida eu fui chamado para ser estagiário no Cimatec, né. Fiquei 6 meses como estagiário lá antes de me formar, os últimos 6 sim. meses do meu curso, e quando eu estava próximo de me formar, eu recebi uma proposta para integrar o quadro de engenheiros da parte de simulação da área de desenvolvimento de produtos. Foi para mim uma grande oportunidade. O Cimatec, como uma instituição que, para o início de carreira de um engenheiro, é uma instituição que oferece múltiplas possibilidades. O Cimatec tem a capacidade de criar um guarda-chuva de competências muito grandes para a carreira de um recém-formado. Então, Só até aproveitando um pouco, porque muitas pessoas às vezes não sabem o quão bom é o Cimatec. Eu já tive a oportunidade de visitar os laboratórios e ver, comparar até os laboratórios de lá com os laboratórios daqui. E vejo que a galera não perde muito assim. sem Eles dúvida, são laboratórios de excelência. sem dúvida. Então, até para a galera de engenharia que não sabe o que é o Cimatec, como eu não sabia quando eu estava no colégio, e eu fui descobrir com muita pesquisa e procurando engenheiros, procurando, querendo saber um pouco mais, e aí eu descobri o Cimatec. Eu queria que você explicasse até um pouco mais assim da importância do Cimatec para até para a gente da Bahia, de Salvador. Olha, o Cimatec, ele é uma instituição de excelência no que diz respeito não só a atividades relacionadas à educação, né, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, lato sensu, estrito sensu. O Cimatec tem uma estrutura muito forte também na parte de desenvolvimento de projetos para setores estratégicos e tecnológicos, o que era inicialmente uma coisa que nasceu, o Cimatec nasceu para suportar, por ser um braço de tecnologia do Senai, né, para dar suporte à indústria brasileira. Hoje o Cimatec tem projeto com o mundo inteiro, e quando as pessoas me perguntam, eu tive a oportunidade de trabalhar na época de Alemanha em estruturas de ponta, né? Na área de mecânica de precisão. Aqui o CIMI também é uma instituição de excelência. E o Cimatec, no que diz respeito à estrutura, tem um nível de excelência compatível com o de todas essas instituições. Então, realmente é um orgulho para
Bahia, para Salvador, tem uma instituição desse calibre, desenvolvendo tecnologia, dando suporte à inovação e apoiando a indústria brasileira e mundial. Sim. Então, o Cimatec realmente, especialmente para as pessoas que são de Salvador, Bahia, vale a pena visitar, vale a pena conhecer um pouco mais do que faz o Cimatec, porque são muitas áreas de competência e com a vocação de fazer coisa grande, de inovar muito forte. Sim. Aí, no caso, você terminou a graduação e já foi para o Cimatec. Eu terminei a graduação, fui contratado como engenheiro de simulação no Cimatec e, em seguida, comecei o mestrado em engenharia de estruturas na UFBA também. Na UFBA. Ah, Sim. sim. E, Então, vá, pode falar. mas já direcionando para uma área que acabou sendo a área pela qual eu mais me identifiquei. Uma, uma boa parte dos alunos foram, sei lá, meus colegas de faculdade, meus alunos também. Eles sempre têm aquele professor ali no meio do curso que é um cara que, de alguma maneira, gera curiosidade por determinada disciplina. Isso aconteceu comigo. Então, o professor Armando, ele foi meu orientador de mestrado, mas antes ele tinha sido meu professor na área de mecânica dos Mas, sólidos, tá. na UFBA. E aquilo, quando eu tive o primeiro contato com aquela disciplina, aquilo me chamou a atenção e me despertou para uma potencial área que eu pudesse seguir na minha carreira, né, depois que terminasse a graduação. Então, em linhas gerais, o meu mestrado, ele tem como base esse primeiro contato que eu tive com mecânica dos sólidos, só que aí eu dei um passo adiante e foi trabalhar ou aplicar tudo que é mecânica dos sólidos a uma plataforma computacional, que é o que a gente chama de, em linhas bem gerais, né, mecânica computacional. Ok. E, de fato, a mecânica computacional ela é muito mais abrangente do que isso, mas a parte que eu trabalho, a parte da mecânica computacional que eu trabalho, ela está muito conectada com a parte de mecânica, dos fundamentos de mecânica dos sólidos. Então, tudo isso nasceu lá na graduação, né? Um embrião que foi plantado lá e começou a germinar. Eu fiz o meu mestrado nessa área, que logo desencadeou no doutorado, né? O doutorado nada mais é, do ponto de vista de linha do tempo de carreira, nada mais é do que um passo, perdão, adiante do que eu comecei lá no Do mestrado, né? Então eu mestrado. continuo trabalhando com a parte de mecânica computacional, basicamente fazendo programa de simulação que simula tudo que estruturas em geral, né? Entendi. Então foi basicamente essa. Então eu fiquei 2 anos no mestrado, já trabalhava no Senai, eu fiz um mestrado paralelo trabalhando no Senai. E nesse meio tempo surgiu novamente a oportunidade de voltar para a Alemanha, Pra para a mesma Alemanha. universidade que eu tinha ido na primeira vez. O projeto, a gente teve uma extensão naquele projeto, eu Uhum. ainda era pesquisador, membro da equipe de projeto. A gente tinha recurso novamente, tínhamos, ainda temos, né, boas relações com o departamento que era responsável pelo projeto lá na Universidade de Ilmenau. E acabei fazendo mais uma instância, um pouco menos que um ano dessa vez, uma estadia um pouco menor que um ano. Sim. E essa foi a minha segunda jornada na Na Alemanha, Alemanha. que foi uma jornada já mais direcionada para a parte de pesquisa. Aí eu já não fiz mais aula, então eu É um outro ficava tipo de experiência, tá? praticamente 24/7 laboratório, então teve toda a parte de planejamento, de bancada experimental, depois a gente mandou para fabricar toda a bancada, montagem, depois realizar os experimentos que deram origem à minha dissertação de mestrado. Entendi. Então, toda a parte experimental da minha dissertação de mestrado foi feita na Alemanha. Quando você falou a nível de recursos, por exemplo,
A gente comentou um pouco sobre a qualidade de vida e o custo de vida em Barcelona. Você teve essa mesma experiência lá na Alemanha? Porque eu também sei que é um pouco diferente, Não, né? eram conjunturas distintas, né? A minha estadia na Alemanha, eu era, eu era financiado pelo governo brasileiro, né? Pela CAPES. Eu tinha uma bolsa. A minha primeira bolsa, ela foi anterior ao Ciências Sem Fronteiras, tinha o mesmo Tá. formato, mas ela foi anterior, foi em 2011, a primeira vez que eu fui. E na segunda vez, já existia o programa Ciências Sem Fronteiras. Ela era uma bolsa, como era de mestrado, era um pouco maior do que a bolsa de graduação do Ciências Sem Fronteiras, mas o formato é exatamente igual. Tinha algum nome específico dessa bolsa? Não, porque era uma bolsa do projeto. Do projeto, Era né? uma bolsa Imaginei. pelo projeto. Então, assim, como eu vivia numa cidade muito pequena lá, os custos e vivia lá, eles têm toda uma infraestrutura que é uma infraestrutura direcionada para o estudante. Então eu vivia no campus e os custos são subsidiados, ou seja, a Sim. moradia é muito barato, inclui tudo, né? Você não tem gastos adicionais e Você chegou a ter, tipo, então restaurante universitário lá? comia no restaurante universitário. Era de graça ou você precisava Não, pagar? pagava, mas era um preço bastante acessível, né? Sim, Então sim. não, não, em termos de custo, a bolsa que eu ganhava na época era 1.300 euros, eu acho, de mestrado, né? Sobrava muito dinheiro, era mais que suficiente para se Sim. manter, porque o aluguel girava em torno de 270, 300 euros, não me lembro exatamente o valor. E lá na Alemanha tem alguma coisa, porque, por exemplo, só fazendo um paralelo com a França, quando a gente é estudante, a gente tem tipo um auxílio do governo ainda para ter uma estabilidade ainda mais no aluguel. Então, nosso aluguel ainda cai um pouco mais. Na Alemanha tem alguma coisa assistencialista para estudantes? Olha, o Estado alemão ele é super assistencialista. No nosso caso, como era um programa formatado pelo governo brasileiro, eu particularmente na época não tive contato com nenhum tipo de auxílio nessa linha, Uhum. porque de fato a bolsa que a gente tinha era mais do que suficiente para aquele ambiente universitário em que Universitário, tudo é né? subsidiado, tudo é muito barato. Então é uma conjuntura, só respondendo a sua pergunta de maneira prática, totalmente distinta da vida que eu levo aqui em Barcelona, porque aqui em Barcelona é como se fosse vida normal. Então eu sou empregado de uma empresa e eu arco com todos os custos avulso que uma vida normal implica, né? Que é custo de moradia, que é alimentação, tudo sem subsídio, full, né? O preço que você encontra no dia a dia. Então é uma conjuntura muito diferente. Então, se eu fosse fazer um comparativo de um para um, o custo de vida hum, na minha realidade em Barcelona hoje é muito mais caro que na realidade que eu vivenciei na Alemanha lá em Sim, com certeza. 2015, 2014 e 2011. Com certeza. E a nível acadêmico, eu queria que tu me falasse assim, tem muita diferença da Espanha, Alemanha e Brasil, porque que o pessoal, por exemplo, faz uma comparação muito assim generalista com França e Brasil, é falar que no Brasil, a nível teórico, a gente não perde 100% em nada. E na França, quando a gente está lá, a gente vê muita prática que talvez falte um pouco disso no Brasil. E como você teve esses três mundos, você viu a parte acadêmica brasileira, a espanhola e a alemã. Então, se podia fazer um paralelo entre os três, assim? Olha, são sistemas de educação muito diferentes, Uhum. né? Em linhas gerais é um pouco do que você comentou aí. É, o ensino brasileiro de ensino superior, né? Sim, sim, claro. Pelo menos as referências de ensino superior que eu tive, eles tinham uma qualidade de excelência. Mas, e aí eu falo um pouco da minha realidade de universidade federal, uma coisa que falta é conectar esse conhecimento teórico Teórico que a gente vê de que a forma bem gente densa, né?
vê e tem contato de maneira bem densa com não só aplicações práticas, mas no mundo da engenharia, trazer isso para estabelecer um paralelo, conexão com a atividade fim. Obviamente que nem todos os engenheiros vão para o mercado, para a indústria, Sim, claro. mas fazer a conexão com a indústria, com players do mercado, né? Então, se nota um sistema muito segmentado nesse aspecto. Você tem a universidade em um bunker e a indústria em outro bunker. E são agentes que não se conversam. Sim. O que é uma pena, porque o brasileiro, por natureza, é muito criativo. O brasileiro, eu acredito muito no potencial do brasileiro. Enquanto cidadão brasileiro, nunca me senti hipossuficiente no exterior, em termos de conhecimento, de capacidade de fazer as coisas acontecerem. E eu vejo que isso é muito da nossa natureza, né? O brasileiro, ele já nasce tendo que se virar, Desenrolado. tendo que encontrar soluções para os problemas. Sim. E que eu ia falando um pouco de Alemanha. Na Alemanha, isso acontece um pouco, acontece de maneira mais fluida, né? Essa conexão entre o que é demanda do mercado, da indústria, e o que está sendo produzido na academia. A nível teórico. O que leva a um sistema que é muito mais prático do que o nosso. Então, assim, se eu pudesse fazer uma comparação um para um, no Brasil a gente tem, de fato, somente os cursos de engenharia, que são cursos que eu posso falar de maneira mais concreta. Um ciclo básico que é muito forte, etc. Mas aí você vai chegando para o final do curso, falta um pouco atividades práticas que engajem o aluno no que se pede Uhum. no mundo real da indústria, por exemplo. Na Alemanha, não. Na Alemanha eu cheguei lá já na minha primeira estadia, eu fiz algumas disciplinas de mestrado. Então, eu me lembro claramente que tinha uma disciplina que tinha uns projetos, né, para literalmente desenvolver todo um sistema de precisão, de microposicionamento, tanto linear quanto angular, e que alunos do primeiro semestre, né, do mestrado deles lá, que é equivalente ao nosso quarto ano de De faculdade, faculdade. eles eles eram capazes de desenvolver soluções extremamente profissionais, né? Que na época eu me lembro claramente que eu dificilmente conseguiria chegar no nível de refinamento em termos de solução técnica para os projetos que eles chegavam com muita facilidade e tem uma explicação para isso. Nesse aspecto em específico, as coisas funcionam um pouco como um Lego. Talvez eles não tenham a imagem do big picture, mas eles sabem, essa solução, se eu combinar com essa, funciona porque a gente tem uma história de 100 anos fazendo isso e a gente já tem um lastro de Sim. conhecimento que está pronto para ser usado. Então, nesse aspecto, a realidade de aplicação prática está muito. E eu posso falar especificamente do caso da universidade que eu estava, que era uma referência na área de engenharia de precisão, Uhum. que eles já têm livros, né, que são seculares e são livros que já trazem ali esse princípio técnico funciona com esse, você junta isso com isso e você tem esse tipo de solução. Você precisa de um sistema de posicionamento linear, angular. Então, eles não precisam, de alguma maneira, transcorrer ou passar por todo o caminho. Ou seja, é como se eles Já foi pegassem treinado, assim. atalhos, né? Então, foi a maior diferença que eu notei. Tá. Eu acho que as coisas são complementares, o melhor do mundo seria tentar conciliar os dois, né? Que é um pouco
parte técnica, mas também com essa realidade de aplicação prática. O ideal é que todo brasileiro viesse uma experiênciazinha na Europa e voltasse. Isso realmente cria Para um fazer perfil o muito perfil, forte. Isso cria um perfil muito forte. A China fez isso de maneira muito agressiva, principalmente na segunda vez que eu estava na Alemanha, eu via mais chinês no campus andando do que alemão, por exemplo. Então, hoje eles estão colhendo os frutos disso, né? De alguma sim. maneira. O que eu ia falar? O Cimatec é uma exceção nesse aspecto, porque o Cimatec dialoga muito com a indústria. Uhum. E, e é muito interessante a mentalidade que eles têm nesse sentido, é que as coisas precisam ser casadas, né? Então, você não vai chegar lá dentro e, claro, pode haver exceções, mas Que você não vai chegar exceções, lá né? dentro e desenvolver um projeto porque você está com vontade. Isso tem que ter Uma base. tem que ter um Um fim, fim, eu isso tem entendi. que é como a gente fala, né? Tem que se justificar, isso tem que ter uma demanda clara para que isso Claro. aconteça. E nesse aspecto, o Cimatec como e aí esse caldeirão que é o Cimatec, que tem tudo muito conectado, você tem ensino superior, você tem escola técnica, você tem centro tecnológico, tudo se conversando ali, facilita muito que eles possam trabalhar dessa maneira. Eu acho super interessante, eu via muito isso na Alemanha, que as coisas também precisam, elas surgem sob demanda, né? Sim, E o Cimatec é um modelo que, eles têm um modelo de negócio que também vai um pouco para essa linha. entendi. E aí, para fechar aqui, assim, com relação à tua trajetória, tu tava no mestrado, teve essa experiência na Alemanha, que chegou a ser menos de um ano, mais ou menos, né? A segunda A vez foi um segunda pouco menos que vez. um ano, uns Aí, 9 meses mais ou menos. entendi. Aí você voltou pro Brasil, já como professor, mas Aí eu voltei para o Brasil, ainda não, porque tinha que terminar o mestrado, sim. mas logo em seguida eu comecei a dar aula, Você né? começou a dar. Passou quantos anos mais ou menos dando aula? Então, eu comecei a dar aula, eu terminei o mestrado em 2016, e aí imediatamente comecei a dar aula. Eu não me lembro se no final de 2016 ou início de 2017. E eu dei aula até 2021, que foi quando eu saí. 24 anos dando aula, né? 4 anos dando aula. Foi uma experiência bastante enriquecedora. Eu costumava dizer para os meus alunos, Tem até um aqui, tem né? um aqui acompanhando, que era a parte mais leve do meu trabalho. Da Assim, aula, né? eu sempre falei também, e eles sabem disso, que dar aula foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Planejava. Não planejei a minha carreira nessa direção, Sim. mas novamente, quando você trabalha no Cimatec, você naturalmente você desenvolve um perfil que é um perfil Uma oratória, um acadêmico não muito muito sólido. versátil, muito versátil, né? Então você tem contato com projetos, você tem contato com a área acadêmica de alguma maneira os meus superiores entenderam que eu tinha perfil para dar aula, me colocaram para dar aula. Eu sempre fui uma pessoa super tímida e dar aula de alguma maneira me ajudou a desenvolver muito a minha parte de interação interpessoal, né, de poder falar com as pessoas de maneira mais fluida, mais desenvolta. Uhum. E mais do que isso, é quando você realmente, quando você se propõe a aprender algo, dar aula, eu diria que é o último estágio do seu aprendizado. Quando se dá aula sobre algo, Que quando realmente. você, de alguma maneira, você consolida o conhecimento que você tem. Muitas vezes é um conhecimento que é um conhecimento disperso, que não, não organizado, né? Então, para se dar aula, você precisa ter poder de síntese, porque é um passo a mais, além do saber, você tem que transmitir para os outros. Então, se você não conseguir sintetizar isso e ter o conhecimento de maneira clara na sua cabeça, você não consegue transmitir. Entendi. Então, já chegando um pouco mais pro fim, a gente pegou um pouco da trajetória de Barcelona, depois foi lá pro início e veio chegando até aqui, que foi a experiência que você está tendo no doutorado agora. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria
só de maneira mais descontraída, eu queria saber, assim, de toda essa sua experiência na Europa, se você tem um top 3 assim, de países que você fala, cara, esse é um dos 3 países, assim, que eu tenho no coração, que eu gosto muito aqui. Ó, eu Pode citaria, ser, não precisa nem ser a nível Europa, tirando o Brasil ali, no geral. eu citaria cidades. Tá, vai, ótimo, pode ser também. Barcelona tá, sem dúvidas, estaria nesse top 3, provavelmente seria a primeira cidade. Uhum, Eu gostei muito de Londres quando eu estive lá, né? Então é uma cidade que também de muitas possibilidades. Eu gosto dessa coisa cosmopolita, de você ter poder de escolha do que você quer fazer. E Londres te propicia isso. sim. E outra cidade que me encanta muito é Berlim. Eu gosto muito Berlim, de não, não Berlim é. também. Berlim seria a terceira Entendi. cidade, né? Top 3 nessa ordem, talvez. Tá, então beleza. E por fim, eu queria, queria assim, que tu passasse um pouco. Eu sei que você já passou muitas dicas importantes, deu para ver. Eu percebo que sua oratória realmente é muito boa, pela sua Obrigado. experiência, assim, como um professor e tudo que você, com certeza, você já apresentou muitas coisas em diferentes idiomas também. Isso faz com que vai formando aquele nosso background ali para você ter confiança em tudo que você está falando. Mas eu queria que você passasse assim alguma dica pro pessoal que tem esse sonho de vir para a Europa, é, arriscar, porque querendo ou não, é uma diferença cultural muito grande. Estar longe da família para muitos é algo muito impactante, para outros talvez não. Mas eu queria que você desse alguma dica assim que possa fazer com que as pessoas não desistam, porque eu acho que o mais importante é a gente persistir o máximo que a gente pode. Eu acho que, assim, quando Se você quiser olhar para a câmera lá pra gente, ó, ó aquele menino lá, bonito. o que que eu poderia dizer? Quando você se propõe a imigrar de maneira planejada, o que talvez seja mais importante é toda a preparação, é o antes, né, do processo migratório, né? Então, é você ter um plano, estudar a língua do país com antecedência ajuda muito, porque toda a parte de conhecimento, você só consegue adentrar na cultura do país se você consegue falar a língua daquele país, senão você vai passar toda a sua estadia ou o seu tempo naquele país vivendo de maneira incompleta, vamos colocar dessa maneira, né? De maneira superficial. Então, basicamente, estudar a língua, procurar ver toda a parte documental, o que é necessário, visto, organização financeira é muito importante para nós sul-americanos, especificamente brasileiros. A, a, a gente tem um problema, né? A nossa moeda não nos favorece, então, no primeiro momento, se a pessoa precisa vir para se estabelecer com recursos próprios, advindos do Brasil, isso precisa ser planejado com antecedência, porque os custos em geral são muito altos até que a pessoa possa estabelecer e gerar uma renda no país. Então, é mais do que nada a parte de planejamento. Eu acho que é, se planejar com antecedência, porque improviso nesses momentos, embora nós sejamos brasileiros claro, pode ajudar também, mas pode também ser um tiro que sai pela culatra, pode ser muito perigoso. Então, organizar a parte financeira, a parte de documentação, se possível, estudar a língua com antecedência e perseverar, né? É possível, foi possível para mim e para muitas outras pessoas que estão no nosso entorno, que vivem aqui, a gente conhece muito brasileiro. Então, é realmente uma questão, como você falou, de acreditar. É isso aí. E agradeço, pessoal, por ter acompanhado a gente em mais um podcast. Sigam a gente no Instagram, deixem seu like, comentem, deixem os feedbacks de vocês, deixem outras perguntas. A gente pode estar encontrando isso no LinkedIn,
Para você que acreditou que tem algum perfil parecido com o perfil dele, deixa lá a mensagem, quando ele puder, ele responde vocês. E estamos no YouTube também, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo e valeu!